na multidão de conselheiros. Lutar sozinho não é uma boa opção para um guerreiro que deseja a vitória. Quando eu me fiz vulnerável e aceitei ajuda, ganhei uma força incomparável para golpear o dragão e derrotá-lo. O fato de ter alguém por perto é importante para colocar-nos sob uma cultura de prestação de contas, ferindo fatalmente o orgulho e a idiota noção: mas ninguém está vendo. Porém há mais. Andar sozinho é destrutivo, também por bloquear a possibilidade de receber conselhos. 2 trechos de Provérbios indicam que segurança é uma consequência de andar próximo de conselheiros, ouvindo suas orientações. Vamos a eles, em traduções bíblicas diferentes. N. P 11:14. S. P 11:14. S. P 15:22. O. P 15:22. Salomão polarizou 2 condições: contar com muitos conselheiros versus não ter nenhum por perto. Mais ainda, afirmou que a segurança de uma pessoa depende de estar ou não entre conselheiros. Conselhos salvam, e a falta deles leva à queda. Com muitos conselheiros, há sucesso. Sem eles, os planos fracassam. Clube Spa, dezembro 2021. É interessante que nós podemos até montar um plano para vencer a batalha, mas, sem conselhos, há um grande risco de tudo acabar em fiasco. Portanto, se desejamos segurança, precisamos ouvir conselhos. Não vejo melhor forma de fechar este livro, a não ser dando voz a grandes conselheiros. É uma honra dividir estas páginas com homens de Deus que têm sido inspiração não apenas para mim, mas para muitos no Brasil e no mundo. As instruções deles, que você lerá a seguir, são respaldadas por vida, prática e exemplo. Encare-as como tesouros, muito mais do que apenas discurso. Se é em meio a conselheiros que o homem é salvo da queda e do fracasso, então eu abro agora as portas de um lugar incrivelmente seguro. Pode entrar, os conselheiros já estão aqui. Clube Spa, dezembro 2021. Consciência da presença, Douglas Gonçalves. Quero deixar 2 conselhos para quem está lutando contra esse dragão, os que mais ajudaram a mim mesmo. O primeiro é discernir a presença de Deus, compreendendo que você não entra nem sai da presença de Deus, mas habita nela. Todos os dias você está na presença dele. As perguntas, portanto, são muito simples. Você veria pornografia ou praticaria masturbação se seu pai se encontrasse na mesma sala que você? Faria uma dessas coisas se sua mãe também estivesse no quarto? Não. Por quê? Porque a presença deles faz o temor aumentar no seu coração. Como, então, temos coragem de fazer isso, sabendo que Deus está presente? Não é o pai, não é a mãe, não é um tio, não é um irmão, mas Deus, o Criador, o Santo, o Rei, o dono de todas as coisas. Ele está no quarto, no banheiro, na sala, em todo e qualquer lugar. Ele sempre está. Isso significa que, quando você está só, não está só. É por isto que Paulo aconselha a orar sem cessar. Porque não existe nenhum momento em que ele não esteja presente, ouvindo e vendo tudo. Meu primeiro conselho, portanto, é que você viva completamente consciente da presença de Deus. Acorde e reflita. Ele está aqui. Passe o dia pensando que ele está com você. Sente em frente ao computador, lembrando que ele está sentado ao seu lado. Ligue o celular consciente de que ele se encontra junto, assistindo ao que você assiste. No livro Praticando a Presença de Deus, irmão Lavrense e Frank Laubach contam como aprenderam a viver conscientes da presença do Senhor o tempo todo e como tal postura revolucionou a vida de cada um. Posso dizer o mesmo, manter uma consciência constante da presença dele revolucionou minha história. Clube Spa, dezembro 2021. O segundo conselho é, na verdade, um convite a entender a seguinte verdade bíblica: arrependimento não é apenas parar de pecar. João Batista chamava ao arrependimento, convidando as pessoas a produzirem frutos dignos desse arrependimento. Vamos entender o que ele estava dizendo. O termo grego traduzido como arrependimento é metanoia, palavra comumente usada no exército como uma ordem para dar meia volta. Ou seja, trata-se de um chamado a girar 180 graus.
Quando o soldado que ia para o norte ouvia metanoia, ele se virava completamente e começava a ir para o sul. O que isso revela? Que arrependimento não é somente parar de pecar, mas fazer o inverso do pecado. Vou dar um exemplo. Qual foi o grande problema de Zaqueu? Ele traiu o próprio povo por dinheiro. Aliás, ele amava o dinheiro. Provavelmente, por dinheiro, tenha sido injusto e ilegal com algumas pessoas, extorquindo-as. Talvez tenha roubado, tirado proveito. Chega, então, o dia em que Zaqueu tem um encontro com Jesus e arrepende-se. O que ele faz, então? Simplesmente para de roubar? Não. Não apenas parou de roubar, mas também passou a dar, a ser generoso. A Bíblia diz que ele resolveu doar metade de seus bens, mostrando uma perfeita guinada para o sentido contrário. Arrependimento é isto. Mais do que parar de pecar, é começar a fazer o inverso, o oposto do pecado. Agir assim inevitavelmente faz o pecado ficar em extremo destaque, é uma forma prática de confronto. Mas, Douglas, na imoralidade sexual, na pornografia, qual é o inverso? Respondo com outra pergunta. Qual é o grande problema da imoralidade sexual, da pornografia? É tratar o outro ser humano como um objeto. Quando você acessa a pornografia, está tratando aquela mulher ali na tela como um objeto, da mesma forma que um animal olha para um pedaço de carne. Ela, contudo, foi criada por Deus, à imagem e semelhança dele. O que é dar meia volta, então? É você se tornar um grande defensor das pessoas. É enxergar grandiosidade em cada um, e não mais considerar ninguém como objeto. É passar a ver ilhós e ilhas de Deus, que carregam a imagem do Pai. É valorizar as pessoas, vendo-as como Deus as vê. Manter uma atitude oposta ao pecado afastará você, cada vez mais, do próprio Clube Spa. Dezembro 2021. Pecado, e assim nascem os frutos dignos de arrependimento, dignos de uma mudança drástica de rumo. Viva consciente da presença de Deus, experimente a verdadeira metanoia e vença o dragão. Deus o abençoe.